Questão número 10. Observe atentamente a representação a seguir sobre o experimento clássico realizado por Rutherford. Uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi considerada que o átomo é similar ao sistema planetário. Descreva as conclusões desse modelo atômico. Então, Rutherford foi o segundo cientista terceiro cientista após Thomson a tentar explicar como é a estrutura de um átomo. Então ele diz que um átomo, ele fez uma analogia ao sistema planetário. O que é o sistema planetário? Você tem uma estrela no centro do universo e ao redor dessa estrela fica orbitando os planetas, né? No caso aqui ele disse que a gente tem um núcleo bem denso, bem carregado, e ao redor do núcleo fica orbitando os elétrons. No núcleo, ele diz que estavam as partículas positivas, os prótons, certo? O que é que está faltando aqui? Está faltando o nêutron. Por isso que o Rutherford, a teoria de Rutherford, ela é uma teoria equivocada, porque o nêutron é uma importante partícula aqui para dar estabilidade ao núcleo. Então, sem um nêutron, o núcleo ele não conseguiria ficar na sua forma mais estável. Ele se dissiparia. Então, esse aqui é o sistema planetário, tá certo? Mas qual foi a experiência que ele fez? Ele pegou uma substância radioativa que emitia partículas alfa. A gente sabe hoje que partículas alfa são partículas de carga positiva, né? Partículas alfa, partículas de cargas positivas. Então, essa partícula alfa foi bombardeada numa lâmina finíssima de ouro. O que é que acontece? Se a gente observar aqui o caminho da radiação, a gente consegue ver que a maioria das partículas elas atravessam a lâmina de ouro. A partícula alfa ela nem é tão penetrante assim. Então, o que foi que aconteceu? O que a maioria das partículas alfa conseguem atravessar a lâmina de ouro? Então, a conclusão que ele tirou: o átomo predomina. Vou só resumir aqui: espaços vazios. Então, a explicação que ele deu para a maioria das partículas atravessarem foi que entre o átomo e outro existe espaços vazios, exatamente por onde essa radiação passou. E esses raios aqui, ó, que foram refletidos, o que é que aconteceu? Imagine aí, se a partícula alfa tem carga positiva, né? Então, o que acontece? Quando ela se choca com a partícula de mesma carga do átomo de ouro, acontece uma reflexão. Cargas iguais, elas se repelem, então acontece a repulsão. Então, ele diz que ele identificou partículas que ele chamou de prótons, disse que tinha característica positiva, e elétrons. Então, a contribuição dele, né, para a questão da radioatividade foi a descoberta, né, dos prótons e elétrons, tá certo? Então, um resumo aqui do experimento de Rutherford pode ser esses dois pontos. Se você quiser pesquisar mais e colocar mais conclusões que ele tirou, certo? Você consegue observar aqui algumas conclusões. Vamos colocar uma terceira conclusão só para finalizar. Então, perceba que algumas partículas aqui, ó, elas passam e continuam em linha reta, só que algumas são defletidas, elas sofrem um pequeno desvio. Então, o que é que significa esse desvio? Ela conseguiu passar entre o espaço vazio, só que ela está sendo atraída para outro ponto. Então, ele, assim, pela deflexão das partículas, prova a existência de prótons e elétrons. Beleza? Então, 3 conclusões aí do experimento de Rutherford.